Américo, que é o próximo, né, que vai responder aqui, ele vai dizer o que já ocorreu de procedimento judicial dentro desses processos, dessas execuções fiscais. Se já tem bem penhorado, se tem valores penhorados, se tem imóveis penhorados. Isso aí cabe à Procuradoria agora. Ficou claro, vereador? Eu vejo o seguinte, a minha casa lá, por exemplo, não houve aviso, não houve nada. Quando chegou, já para o leilão. Se eu não pago, eu perdia. Então, está havendo uma diferença muito grande, né? Os pequenos têm que pagar, os grandes não pagam, né? Agora, qual o número do processo contra empresas? Se você tem esse número desse processo, você poderia anexar à CPI? Processos judiciais? Processos judiciais. Se existe, Tenho, né? posso falar agora à vontade para o senhor. Você pode anotar? Não, você pode mandar anexar a cópia na CPI. Mas isso já foi encaminhado, senhor. Foi? Foi. Então... No ofício que foi protocolado no dia 15 de maio, nós mandamos a planilha, e na planilha tem os números dos processos judiciais e administrativos. Qual a dificuldade para a empresa receber esses valores da Lorenzucci? Qual empresa? Não, a prefeitura, né? Nós já notificamos, já inscrevemos em dívida ativa, já estão inscritos SPC Serasa e foi emitido CDA. Agora está na fase judicial. A execução, para ela acontecer com mérito, né, a empresa tem que ter bens em nome da empresa, para que se possa penhorar, e isso aí acredito que a Procuradoria está analisando, está verificando essa possibilidade. Mas, como disse, quem vai responder melhor sobre os processos judiciais é quem é o responsável pela pasta, né, o doutor Américo. Na época do contrato que foi feito, né, a empresa não disponibilizou micro-ônibus como prevê o contrato. Nós temos trabalhadores do Caminho da Fonte, da Prainha, Praia das Virtudes, centro, cidade. Se não tem um serviço de transporte coletivo de micro-ônibus, por que vocês não cobraram isso, que existe no contrato e tem que estar circulando na orla marítima? E essa empresa tem mais de 10 anos que até agora não fizeram nada. Então, houve omissão, né? Não sei por parte de quem. Como disse no princípio, em abril de 22, eu fui nomeada secretária da Fazenda, né? A competência da Secretaria da Fazenda é referente às atividades financeiras da administração municipal. Esse contrato foi firmado em 16, numa outra gestão. Me recordo que o gestor desse contrato, na época, era a Secretaria da Fiscalização, hoje Secretaria de Postura. Então, é o gestor do contrato, com a fiscalização do contrato, que verifica essas situações. A Secretaria da Fazenda não tem conhecimento sobre isso e nem deveria ter, porque não faz parte da nossa pasta, né, da responsabilidade da nossa pasta. A gente vê isso, o contrato lá atrás está errado, vocês assumiram agora, continua o processo errado. Quando você está com a firma aí, você abre, não tem alvará, não tem nada, a postura sanitária vai lá, não quer nem saber, fecha e lacra. Então, é um problema sério, era só isso que eu queria perguntar. Presidente, só fazer uma retificação da minha pergunta. Eu pedi as notas fiscais de 2019, para que não tenha que oficializar um ofício, eu queria que a secretária se comprometesse em enviar para a gente pelo menos um prazo de 3 dias, a partir de 2016, todas as notas fiscais da empresa C. Lorenzucci, 3 dias, está um tempo hábil? Tá. Então, só deixar registrado na ata também, presidente.
Vamos constar 3 dias úteis para que a secretária possa, temos ponto facultativo, feriado. Vereador Dr. Humberto, de acordo com a solicitação do vereador Marques? Então, presidente, só mais um questionamento. Fique à vontade. Durante também a greve da PM, você não estava lá, que foi 2019, mas da Covid para cá, a Secretaria de Fazenda, ela teve algum benefício em favorecimento da empresa em relação à redução, né, da arrecadação, algum incentivo fiscal, alguma coisa assim do tipo? A lei, as leis que foram, né, votadas aqui, aprovadas aqui e sancionadas pelo prefeito, referente à recuperação, a incentivo fiscal, englobou todos os débitos, não fez diferença de nenhuma empresa, até porque não poderíamos, né? O que dava era a possibilidade de parcelamentos diferentes, dependendo do valor do débito. Só que eles nunca aderiram, a empresa nunca aderiu. Ok. Satisfeito, presidente? A 2017, né? Senhora Aline Dias Silva, secretária municipal de Fazenda, nós desde já agradecemos a sua disponibilidade de colaborar com essa CPI. Na verdade, a intenção de convocá-la para a CPI é pelo fato da existência desse débito, né, e é da sua pasta. Sabemos que algumas cobranças, elas não são da sua responsabilidade, principalmente a execução, né, dessas dívidas, mas agradecemos desde já a sua presteza, a sua disponibilidade e deixamos para as considerações finais, caso queira fazê-lo. Então, nesse momento, nós agradecemos, vereador Dr. Humberto, Dr. Marques Júnior. Satisfeito, presidente. Obrigado, tá? Nesse momento, nós vamos suspender a reunião por o tempo necessário até que o doutor Américo, procurador deste município, possa comparecer a esta casa. Doutor Américo Soares Mignoni. Muito obrigado.
Nessa oportunidade, queremos registrar a presença dos vereadores Mac Júnior e do vereador Dr. Humberto, relator e membro desta comissão. Havendo número legal, declaro reaberta a 10ª reunião da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito do Transporte Público, instituída pela Resolução número 820/2023. Na oportunidade, nós gostaríamos de propor aos vereadores, membros dessa CPI, a convocação da secretária municipal de administração para a próxima quarta-feira, dia 5/6, uma vez que a secretária municipal da Fazenda fez citação da mesma com relação ao contrato. Então, gostaria de ouvir o vereador Max Júnior. Bom dia, presidente. Por mim, aprovado. Vereador Dr. Humberto. Aprovado também, de acordo. Então, fica aprovado o convite, né, à secretária de administração para depor na próxima semana na CPI do transporte público. À vontade. Só fazer uma adenda aí. Queria também solicitar a convocação do secretário novamente para esse dia. Secretário de Postura e Trânsito. O vereador Max Júnior reitera o convite ao secretário para que possa estar presente. Juntamente nesse dia estaremos ouvindo a sócia, né, proprietária da empresa Lorenzucci, a secretária de administração, que foi agora aprovada, e mais um que seria o secretário municipal de transporte e trânsito. Então, vereador Humberto, de acordo com... Então, fica aprovada a pauta da próxima semana para esses três... Às 9h da manhã, Núbia, eu não lembro o nome da mesma agora, mas que registre posteriormente. Às 10h, a secretária de administração do município, e às 11h, o secretário de trânsito e postura, no próximo dia 5/6, quarta-feira que vem. Na oportunidade também, nós queremos agora agradecer a presença do Procurador-Geral do Município, doutor Américo, doutor Américo Soares Mignoni, assim mesmo, e convidá-lo para que possa tomar assento aqui no plenário. Vai ter a honra de sentar na minha cadeira, doutor. Não foi de propósito, mas todos têm sentado na mesma. Pode entrar por aqui. Queremos agradecer ao doutor Américo pela presteza, por se colocar à disposição. Estivemos juntos recentemente na inauguração da Defensoria Pública e parabenizar pela fala naquela oportunidade e dizer da nossa alegria de tê-lo aqui nesta manhã para prestar os esclarecimentos. Doutor, o senhor declara para nós estar ciente do compromisso com a verdade sobre as penas da lei? Sim. O senhor pode ficar à vontade. Nós pedimos para que o senhor possa fazer uma apresentação, falando seu nome completo, estado civil, profissão, e o período que está à frente da secretaria. E se quiser fazer uma explanação inicial por 15 minutos, fique à vontade com relação ao tema. Bom dia a todos. Inicialmente, quero cumprimentar a Câmara Municipal pelo trabalho que vem realizando na CPI. Estava dizendo há pouco, independente da situação de execução dos contratos públicos, é obrigação tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo a atividade fiscalizatória. Trabalhamos em favor da sociedade e aqueles que prestam serviço em nome do poder público têm a obrigação de cumprir exatamente aquilo que foi pactuado. A nossa presença aqui é no sentido colaborativa, não é de interesse do município e nem pode ser o beneficiamento nem prejuízo à empresa. O município tem o interesse tão somente de que aquilo que foi contratado seja cumprido em favor da sociedade.
Cumprimento, então, a Câmara Municipal e a Comissão Especial na pessoa do seu presidente, vereador Isaac Queiroz. Cumprimento que estendo também ao vereador Max Júnior, ao vereador doutor Humberto, e aos colegas advogados que aqui estão, doutor Gustavo, doutor Vinícius, e fico à disposição para que possamos conversar sobre o assunto pautado nessa manhã. Doutor Américo Soares Mignoni, procurador-geral do município, nós temos algumas oitivas já realizadas, tivemos algumas oitivas realizadas, e numa delas o senhor Antônio Henrique Soares de Barros fez uma afirmação de que na época da implantação do transporte público, da licitação, a empresa atual, a Expresso Lorenzutti, ela apresentou uma declaração, ou teve uma declaração de capacidade técnica fraudada. O senhor sabe a respeito disso? Poderia nos falar alguma coisa com relação a isso? Uma vez que a empresa nunca prestou serviço no município e a declaração de capacidade técnica, até onde eu conheço, ela é feita por algum prestador de serviços do próprio município. Bom, em relação à afirmação do senhor Henrique, não é isso? Isso, do senhor Henrique, eu não tenho condições de me manifestar sobre isso. O que posso colaborar é no sentido de que, a partir de uma representação, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo fez uma avaliação desse processo licitatório, identificando algumas irregularidades e concluindo ao seu final pelo apontamento dessas irregularidades. Esse processo licitatório, se não me engano, foi realizado nos anos de 2015 ou 2016, né? Gerando, então, um contrato de concessão, e o Tribunal de Contas fez a avaliação, concluindo aquilo que havia supostamente de irregularidade ou não. Uma empresa, para operar no município, ela precisa de certidões negativas, né, CNDs, e nós tivemos registros aqui, inclusive a secretária de Fazenda acabou de confirmar os números. Nós temos 1.177 débitos, 100 processos ajuizados, 128 certidões de dívida ativa e 268 registros no SPC Serasa. A Expresso Lorenzutti tem certidão negativa? Acredito que não. Diante disso, ela poderia estar operando com o município? A Expresso Lorenzutti, ela tem um contrato firmado, está em discussão sobre os apontamentos que são feitos quanto à sua regularidade contratual, tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito judicial. Apenas para complementar a informação, vereador, a representação a que eu fiz menção em trâmite no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo é o processo número 4722/2016, que gerou o acórdão 00650/2023, dígito 5. Então, assim, a Expresso Lorenzutti tem debatido em âmbito administrativo e judicial os apontamentos de fiscalização que são feitos pela administração. Acredito que ela não tem a certidão negativa, isso quem pode confirmar é a Secretaria Municipal da Fazenda. Então, a princípio, lhe faltaria essa habilitação fiscal, né, para a continuidade do contrato. Agora, é um contrato que já está em execução, prestação de um serviço público essencial, e que exige a avaliação de todo um ambiente para que se tenha condições de encerrar ou não a relação que está estabelecida. Nós temos informações a respeito de um débito no valor referente a esses débitos, perdão, no valor de 10.741.800 e alguns reais, que a gente não tem agora no número de cento, mas cerca de quase 11 milhões de reais é o débito da Lorenzutti. E, diante desses débitos, desses processos, das CDAs, do SPC Serasa, e de tudo que acontece em Guarapari, quebra dos veículos, não cumprimento do contrato,
O senhor entende que já caberia uma quebra de contrato por parte do município? Olha, o município vem dedicadamente acompanhando e fazendo avaliações sobre a continuidade desse contrato de concessão. Como eu disse, as concessões, especialmente aquelas de serviço público essencial, como o transporte, elas demandam uma análise cautelosa e dentro do contexto administrativo em que o serviço é prestado. Nós estamos falando de uma concessão de 15 anos, né, período inicial, com previsão de prorrogação. Entendo que a administração tem identificado problemas sérios na execução do contrato, tem agido na sua fiscalização. O que demonstra isso é, por exemplo, o número de autos de infrações que foram lavrados, e tem buscado a manutenção da sua atuação. É importante dizer que a administração municipal age e a empresa, no exercício do seu direito de defesa, também busca contrapor a atuação do município. Então, nós não temos uma situação finalizada. Por exemplo, a Procuradoria do Município atuou em 454 processos administrativos do segundo semestre de 2023 até o momento, relacionado com autos de infração. Foram emitidos 454 pareceres, todos os pareceres mantendo a atuação do município, sendo 227 relacionados com recursos de auto de infração e 227 relacionados com recursos de decisões administrativas. Esse ambiente, ele é natural, necessário e legal, porque precisa ser respeitado o direito da empresa, a ampla defesa e o contraditório. Também estão em curso ações judiciais movidas pela empresa, que discute, por exemplo, um eventual desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Há ações indenizatórias, há uma ação indenizatória movida pela empresa. Esses autos de infração que estão sendo lavrados e mantidos pelo município, hoje já são objeto também de procedimento judicial movido pela empresa, buscando anulação. O Poder Judiciário, até o momento, tem mantido a atuação do município. Então, assim, nesse contexto, eu entendo que há indícios de irregularidades graves, capazes de levar à rescisão contratual, mas que os procedimentos de processamento, especialmente relacionados com ampla defesa e com contraditório, precisam ser observados para que se tenha o processo adequado com o desfecho correto. Nós temos uma sequência cronológica, que é o contrato entre o município e a concessionária, né, de serviço de transporte público. Ela comete os erros perante o que estabelece o contrato, a fiscalização de postura de trânsito fiscaliza, faz o auto de infração, ela é remetido para a Secretaria da Fazenda, Administração ou Procuradoria, e esse processo para aonde? Ele para na mesa do prefeito, é uma decisão dele, discricionária dele, quebrar o contrato ou não? Ou ela depende de uma proposta, de um estímulo, né, de uma vontade da Procuradoria de propor isso? Não, veja bem, o fluxo é esse que o senhor relatou, mas esses processos, até o momento, eles não estão parados. Eles seguem esse fluxo e têm um desfecho. No caso, por exemplo, dos autos de infração que foram lavrados, após o procedimento administrativo que oportuniza a ampla defesa e o contraditório, esses valores são inscritos em dívida ativa, a cobrança administrativa da empresa, com a negativação nos órgãos de proteção ao crédito e, não havendo resultado na cobrança administrativa, ao ajuizamento de execuções fiscais. Hoje, nós já temos execuções fiscais ajuizadas em face da empresa em torno de 6,5 milhões, 7 milhões de reais já ajuizados. Também estão na Procuradoria do Município certidões de dívida ativa para avaliação
cerca de 172 CDAs em avaliação, né, quanto à sua constituição e legalidade, num importe de mais ou menos R$ 700 mil encaminhados para ajuizamento. Agora, é importante dizer, vereador, o seguinte, que existem, no entorno dessa questão, dois processos, um de âmbito administrativo e outro judicial, significativos e com repercussão que pode alterar o curso do trabalho que o Poder Executivo tem realizado. Um deles é a ação judicial movida pela empresa que sustenta, que alega um suposto desequilíbrio econômico-financeiro no contrato. Isso está sendo avaliado pelo Poder Judiciário, Vara da Fazenda Pública Municipal, em Guarapari. O outro é o procedimento, a representação em trâmite no Tribunal de Contas, que fez uma avaliação do processo licitatório, identificou irregularidades e, num primeiro momento, recomendou a realização de uma nova licitação. Em relação a esse acordo do Tribunal de Contas, houve embargos de declaração da empresa Lorenzucci. Esses embargos, o tribunal decidiu pelo não provimento, ou seja, não acolheu esses embargos de declaração. A partir disso, foram apresentados 3 pedidos de reexame, se não me engano, um deles pela concessionária, né? E esses pedidos de reexame, eles, por regramento, na lei orgânica, no regimento interno do Tribunal de Contas, eles suspendem a eficácia do acordo. Então, assim, essas situações precisam ser consideradas para que o Executivo, abruptamente, não realize a rescisão de um contrato desse porte e, de repente, se tenha uma repercussão diferente em um desses âmbitos. Outra coisa que precisa ser avaliada é que nós estamos tratando de um serviço público essencial, né, e que uma decisão de rompimento, de encerramento, de rescisão, precisa contabilizar imediatamente a forma como esse serviço continuará sendo prestado à sociedade para que não tenha nenhum tipo de interrupção e se cause prejuízos irreparáveis. Só uma última pergunta para concluir a minha participação. Com relação a uma possível quebra de contrato unilateral por parte da Prefeitura, cabe algum tipo de indenização à empresa? Caberia? O senhor tem ciência disso no contrato? Porque é um questionamento que é feito, às vezes, até nas ruas, né? Por que a empresa? Aí a gente, às vezes, responde, tem uma indenização, não tem. Então, a gente quer discutir isso para saber, deixar isso claro para a população. É possível que sim. É possível que sim. Ainda que o município tenha motivo para rescisão, venha a ter motivo para rescisão, a questão indenizatória é possível que aconteça. Quando você faz uma concessão de longo prazo como essa, há uma projeção de investimento e de arrecadação, que vai ser, havendo a rescisão, encerrada antes do tempo previsto. Por isso que eu digo que o município tem agido, tem realizado todas as ações que estão ao seu alcance no momento, mas tem sido prudente e responsável em aguardar o avanço das outras esferas de apuração, né, para que tome a decisão com muita clareza do ambiente em que ela se dará e da repercussão que ela possa ter. Quero franquear a palavra ao vereador Max Júnior, relator desta comissão. Bom dia, presidente, vereador Tom Humberto, procurador-geral do município, doutor Américo. Bom dia. Procurador, obrigado primeiro te parabenizar sempre pela gentileza, quando a gente precisa, o senhor sempre está aqui, tá? O que muito bem iniciou sua fala, o que a gente quer, na verdade, é trazer uma solução final. O senhor já respondeu, mas eu queria que o senhor colocasse até com umas palavras mais simples, até mesmo porque as pessoas estão nos assistindo, para que elas possam entender também. Mesmo que não seja o objeto do contrato, objeto da CPI, sobre a legalidade do contrato, que, na verdade, a CPI é para
investigar as cláusulas do contrato, se está sendo cumprido ou não, tanto da parte da empresa quanto da parte do município. Sobre a legalidade, como o senhor já falou que o Tribunal de Contas apontou algumas irregularidades, mas parece que a Justiça, o Tribunal de Contas recomendou, né, e a Justiça depois desfez isso aí. Como é que ficou? Tá válido o contrato, não está? Vereador Max, assim, eu também que agradeço a gentileza com a qual sempre sou recebido nessa casa. Volto a dizer, parabenizo a Câmara Municipal pela sua atuação fiscalizatória, é a atribuição desse poder, então, que nós estamos exercendo aqui hoje é a normalidade dos poderes públicos em defesa dos interesses da sociedade. O contrato está válido, não há nada hoje, pelo menos que eu tenha conhecimento, que tenha interrompido a eficácia desse contrato. Houve a representação no Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas lavrou o acórdão, tem até o número aqui para citar, o acórdão 00650-2023, dígito 5, aonde ele faz o apontamento de irregularidades que ocorreram no processo licitatório, e não exatamente no contrato, no processo licitatório, e que, em função disso, há a recomendação da realização de um novo processo licitatório. É importante registrar aqui que o município de Guarapari não recorreu contra esse acordo. O município de Guarapari não discordou do posicionamento do Tribunal de Contas. O município de Guarapari, uma vez se efetive esse acordo, uma vez transitado em julgado, há a recomendação que precisará ser cumprida pelo município. Quem se manifestou? Foi o município ou foi terceiros contra a ilegalidade? Contra o acórdão, contra a decisão do Tribunal de Contas, foram terceiros. A empresa concessionária foi uma... O município nunca se manifestou contra a legalidade ou ilegalidade do contrato? Não, o município não recorreu da decisão do Tribunal de Contas. Mas o município, por acaso, assim, depois do contrato, ele chegou a fazer algum tipo de auditoria, alguma coisa assim do tipo, para poder fiscalizar o contrato, se de fato foi firmado de forma legal? Olha, quem pode responder isso com mais precisão é a Secretaria Municipal de Postura e Trânsito. O que o município tem feito é fiscalizar o contrato estabelecido. Não tenho conhecimento se o município realizou algum processo paralelo em relação à licitação. Não tenho condições de informar isso agora, porque não foi algo, se foi feito, conduzido pela Procuradoria. Acredito que não, porque já estava... nós já tínhamos notícia da tramitação da representação no Tribunal de Contas, que é o órgão especializado para esse tipo de avaliação. E, como eu disse, o resultado da apuração do Tribunal de Contas não foi combatido, não foi questionado pelo município, que aguarda o desfecho final para ver as providências que precisam ser tomadas. Ok. Já existe, o senhor já mencionou, a ação da empresa contra o município. O senhor poderia me dizer quantas ações são e qual o andamento que ela se encontra atualmente? Um minutinho. Transitado julgado, como é que está? Vou localizar aqui para dar uma informação mais precisa. Tá. Nós temos uma ação principal que discute o reequilíbrio econômico do contrato. A empresa alega que não consegue cumprir o contrato porque aquilo que havia sido pactuado não se realiza em termos de equilíbrio de receita e despesa. Esse processo está em tramitação, foi nomeado pelo juiz uma perícia para que confirme os argumentos ou da empresa ou do município. Essa perícia se arrasta há algum tempo, ela chegou a ser concluída, mas a perícia atendeu
e respondeu somente os quesitos levantados pela empresa, ignorando por completo aquilo que havia sido manifestado pelo município. Essa situação se repetiu por 3 vezes. Foi judicial. E, no nosso ver, além de não responder aos quesitos do município, ela não era conclusiva quanto ao que está se discutindo no processo. Se houve ou não um desequilíbrio e qual é a causa desse desequilíbrio. Então, o município, através da Procuradoria, impugnou essa manifestação da perita por 3 vezes, e por 3 vezes o município teve manifestação do judiciário a seu favor. Então, as 3 manifestações da perícia que foram apresentadas até o momento foram descartadas pelo Poder Judiciário, porque não contemplaram as informações ou os questionamentos levados a juízo pelo município. De modo que a perícia está sendo refeita. E, recentemente, agora nós acreditamos que tem algum avanço, porque, recentemente, a perita fez contato com o município, pedindo, então, as informações administrativas sobre o acompanhamento desse contrato, para que ela possa fazer uma avaliação completa e responda aos quesitos que foram apresentados pelo município. Então, essa ação de reequilíbrio está na fase de realização de perícia judicial. Em 2022, se eu não me engano, a gente teve uma audiência pública aqui até para falar sobre o transporte público, né? E naquela ocasião, o senhor tinha mencionado também que, acho que no mês de julho, agosto, lembro que ia ter uma perícia. Foi essa perícia que foi feita e que não deu continuidade devido a não ter respondido o questionamento do município, só da empresa? Essa perícia, exatamente, vereador. Se não me engano, essa audiência foi em 2023, julho ou agosto de 2023. Eu realmente prestei essa informação aqui, e naquele momento nós estávamos na expectativa de conclusão dessa perícia para que o processo judicial tivesse um encaminhamento mais certeiro. A perícia foi concluída, mas, como eu disse, a perícia foi anulada por 3 vezes por não contemplar informações prestadas pelo poder público. E agora está em fase de nova confecção. Ok, então está sendo refeito novamente. E agora a Justiça procurou o município, né? O senhor falou para também poder... A perita judicial, né? Isso. Tá. Nós vemos aqui, procurador, que o município, de fato, está fazendo a fiscalização, né? Foi não sei quantos autos de infrações aí, 1.000 cacetada, mais outros tributos aí que gerou um total de débito no valor aproximado de 10 milhões. O senhor sabe me dizer também se o município tem cumprido com a parte dele? Por exemplo, se falta ônibus, a empresa não está cumprindo com a parte dela. É público notório que todo mundo vai para cima da empresa. É igual se o executivo for fazer obra debaixo da terra, obra de saneamento, obra de drenagem, ninguém vai ver, porque está por debaixo. Agora, quando o município também deixa de cumprir a parte dele, que aí ninguém sabe disso, né, mas precisa falar, e muita gente às vezes quer fazer politicagem, né, quer sentar o pau na empresa, falar que a empresa não está cumprindo os contratos e tal, aí é fácil. Mas, por exemplo, no artigo 29, no projeto de lei complementar 002/2006, uma das atribuições que está dentro do contrato é manter o equilíbrio econômico. Aí, no parágrafo único desse artigo 29, ele fala assim: o órgão gestor elaborar semestralmente estudo de atualização do custo por passageiros ou equivalente. O senhor sabe me dizer também se o município está fazendo isso de forma semestral e sistemática? Olha, eu entendo, e aí só destacar mais uma vez a nossa informação inicial, o município não tem e não pode ter, de maneira nenhuma, interesse em prejudicar ou beneficiar a empresa. O município quer tão somente que o contrato assumido seja cumprido e a população tenha o serviço prestado com a qualidade necessária. Pelas informações que tem, o município cumpre, sim, sua parte. Nós temos um contrato firmado. Esse contrato foi objeto de um processo de licitação. Quando você participa de um processo de licitação, você tem acesso prévio às regras que vão reger a sua relação contratual.
né? E nós não estamos falando de um serviço comum, nós estamos falando de um serviço que aqueles que se habilitam, creia-se que são empresas especializadas na prestação. Então, quando você se submeteu a um edital, você sabia as regras, né? Você sabia o número de linhas, você sabia o quantitativo de veículos, você sabia a idade que os veículos precisariam ter. Então, assim, você assume um contrato e, logo em seguida, você entende que aquelas regras que foram estabelecidas não são adequadas, né? Então, sim, o município vem cumprindo, o município não tem cláusula contratual que consiga se demonstrar um descumprimento do município. Há necessidade de um estudo temporário, periódico, e volto a dizer, talvez com mais precisão essas informações possam ser prestadas pela Secretaria Municipal de Postura e Trânsito. Há, sim, cláusula contratual. A empresa, inclusive, ingressou com uma ação judicial para que isso seja feito, especificamente em relação ao custo por passageiro, né? O município, há uma liminar em favor da empresa, o município já contratou empresa especializada para fazer esse tipo de serviço. Quando? Foi recente. Foi recente. Porque, se eu não me engano, acho que foi em dezembro de 2023, então uma decisão judicial que cobrava do município isso aí. O que eu estou te falando, se a gente cobra da empresa, tem que cobrar. Né? Mas, por exemplo, segundo informação do secretário, não existe esse cumprimento do artigo 29 que eu mencionei, que é esse estudo de forma semestral. Não tem. Eu acho que até nunca houve isso aí. O que se coloca, vereador, aí vou dizer mais uma vez, falo aqui palavras vindas da secretaria, do secretário, acredito que ele tenha se manifestado aqui. Se cobra do município, a empresa cobra do município a realização desse estudo de custo de passageiro. E aí nós caímos no mesmo cenário do desequilíbrio contratual. Para que você faça uma avaliação precisa, o contrato precisa estar em execução. E aí você tem um contrato que ele não é executado na forma prevista. Então, provavelmente, as avaliações que você fizer, com base naquilo que está acontecendo, elas não vão retratar a realidade contratual. É isso que a Secretaria tem passado, é isso que a Secretaria tem levado a juízo. Eu falo de um desequilíbrio contratual, de um contrato que eu não cumpri, eu não coloquei aquele contrato em execução na forma que ele está previsto, né? Então, eu não tenho nem dados suficientes, esse é o posicionamento da Secretaria, para que eu avalie, olha, aqui realizei o que estava contratado e estou tendo prejuízo, a minha arrecadação não está sendo aquela prevista. Como que eu vou projetar uma arrecadação se linhas que deveriam estar sendo executadas não estão sendo executadas? Como que eu vou falar de arrecadação se o quantitativo de ônibus previsto no contrato não está nas ruas, né? Eu deixo de ter o investimento do ônibus, mas eu deixo de ter também a arrecadação que ele traz. Essa pergunta, procurador, porque está no contrato, né, e existe a lei municipal para que seja feito esse cálculo de forma semestral. E, até o que eu tenho de informações, né, desde quando foi iniciado o contrato, o município nunca fez esse estudo, até mesmo porque não tem nenhuma pessoa ou uma empresa técnica para isso. Então, assim, como que a gente também pode cobrar da empresa se o município, com uma lei de 2006, ela não elaborou esse estudo para que pudesse estudar um reajuste da tarifa, ou para mais ou para menos. Inclusive, sempre quando eu questionei a Secretaria de Postura e Trânsito, o secretário, sobre como que é feito o reajuste tarifário. E de todas as vezes, posso falar de forma sistemática, me enrolaram com a resposta. Uma vez que eu engrossei mais o caldo, que eles mandaram uma planilha meia boca, que ficava praticamente no 0 a 0. Por isso que eu sempre questionei, se a empresa não está cumprindo com a parte dela, por que o município não já reincindiu o contrato? Eu entendo que é um contrato complexo, porque vai trazer um prejuízo social, né? A gente vai tirar a empresa hoje, mas como é que vão ficar as pessoas que precisam do transporte público? Aí eu chamo a atenção, até da municipalidade, que o transporte público é essencial a todos. E o que o prefeito tem falado sobre isso? O prefeito, por alguma vez, ou vocês da Procuradoria já sugeriram o prefeito,
vamos sentar com a empresa, vamos tentar regularizar, vamos botar os pingos no i. Houve alguma iniciativa do poder público em relação a isso? Vereador, no ambiente da Procuradoria do município, eu não tenho como fazer essa afirmação. Como eu disse, é a Secretaria especializada na matéria que conduz de perto essas relações. O município pode, pode melhorar a sua condução do contrato. Não estou dizendo aqui que os argumentos da empresa em nenhum momento tenham pertinência. O que eu estou dizendo é que o município, dentro daquilo que identifica possível e dentro daquilo que decorre do contrato, tem agido. E a nossa relação com a empresa, ela é técnica e cordial. Nós não temos problema no relacionamento, nós temos problema na execução do contrato. E prova disso é que em todos os momentos que a empresa precisou de auxílio do município, em que isso podia ser feito, foi feito. Eu trouxe aqui, no ano passado, as informações, se eu não me engano, foram 5 adiantamentos da compra de Vale Transporte, no momento que a empresa... Citou que todas as formas alternativas que puderam ser feitas para, vamos dizer assim, para ajudar o transporte público foram feitas? Tem sido feito. Isso de qual forma? Cito aqui o exemplo desses 5, se não me engano, posso estar falhando no número, mas houveram alguns processos de adiantamento de compra de Vale Transporte de servidores, especialmente no momento que a empresa passava maior dificuldade financeira, em que nós tivemos episódios de atraso no pagamento das verbas salariais dos seus trabalhadores. O município aportou recurso nesse mecanismo, adiantando a compra de Vale Transporte. Depois, fomos ágeis no encaminhamento dos recursos que vieram do governo federal, no que atuou em nosso apoio a esta Câmara Municipal. Só abrir um parênteses aí nessa questão da agilidade dos valores repassados. Pode até ter tido uma agilidade da Procuradoria, mas quando chegou nessa Casa de Leis, chegou nos 47 do segundo tempo, porque se não aprovasse, se eu não me engano, dentro de 10 dias, o recurso voltaria. Esse atraso que veio para cá foi da Procuradoria ou foi do prefeito enviar para essa Casa de Leis? Não, veja bem, vereador, eu não tenho como te dizer sobre o procedimento todo. O que eu tenho como dizer ao senhor é que nós estávamos lidando, nós municípios, de maneira geral, e aí acho que se vocês avaliarem o histórico, como os demais municípios, são 8 no estado do Espírito Santo, se não me engano, trataram com o repasse desses recursos, vocês vão avaliar que a rotina é muito parecida, inclusive as épocas. Especialmente porque se encaminhou o recurso, no governo federal também teve uma aprovação às pressas nesse trâmite, né, de encaminhamento de recurso, e depois disso não se tinha um procedimento bem estabelecido daquilo que deveria ser feito, inclusive da redação dessas normas, né, porque estava se transferindo um valor, em Guarapari, se não me engano, ultrapassou R$1 milhão de reais, mas se tinha ali a necessidade de se vincular esses valores a uma aplicação específica e depois de se entender um processo de prestação de contas. Fora isso, precisava-se de um cadastramento num programa, né, num aplicativo do governo federal, que o acesso também não era tão fácil. Então, um conjunto de coisas pode ter colaborado para que chegasse aqui mais no final do prazo. Mas o assunto no município já vinha sendo discutido, inclusive com participação muito efetiva da Câmara, que se envolve em todos os assuntos que são de interesse da população. Ok. Sobre o reajuste tarifário, eu tive acesso a uma ata, também acho que foi 2022, 2023, não lembro, que o valor da tarifa ela tinha que ser de R$6 ou R$7 e pouco. Teria que ser mais do que é atualmente. Só que você repassar isso aí para o munícipe não é legal, né? Como que a pessoa, um trabalhador, vai pagar um valor desse na tarifa para andar aí, às vezes, 1, 2 quilômetros. Esse valor ele é feito pelo Conselho Municipal o Comutur. E, por exemplo, o próprio Comutur fala, a tarifa tem que ser de 6 e pouco, baseado na planilha de custo.
Aí o município ele passa, não, tem que vigorar 4,40, não sei, 4,50, valor aproximado. Só que ele mesmo está falando, ó, o valor tem que ser 6 e pouco, mas nós vamos cobrar 4 e pouco. E como é que fica essa diferença, doutor Américo? Vou te falar novamente em relação ao Transcol. O Transcol era para ser lá em cima. Você paga uma passagem lá da Serra, você anda até Guarapari e o Estado ele subsidia isso aí, porque ele entende que não tem como manter o sistema funcionando com valor bem baixo. E como é que fica, então, a relação do município? Em relação, ele fala, ó, o valor tem que ser esse, mais alto, mas a gente vai cobrar isso aqui. Essa diferença, o município paga? Vereador, vou também fazer a minha reflexão aqui por alto, sem conhecimento específico de causa, por não ser uma matéria que a gente lida enquanto atribuição da Procuradoria. Acho que a gente cai novamente na situação do reequilíbrio que tem sido apontado pela empresa e com o qual o município não concorda. Primeiramente, assim, essa planilha ela é um item do processo de aprovação de tarifa. Então, se planilha ali os gastos, os investimentos que são feitos, isso é levado ao Conselho, mas ela não é a regra absoluta para definição. O Conselho avalia outras questões, como a repercussão social daquilo. Agora, o que gira em torno disso é que a planilha é feita ou apresentada como se aquele sistema desenhado na licitação e posto no contrato estivesse em execução. E ele não está. Nós temos, por exemplo, a questão da idade dos ônibus. E aí falo com muita propriedade disso, porque o município vem atuando rigorosamente em relação à idade dos ônibus. Nós entendemos as dificuldades da empresa, mas está pactuada a idade dos ônibus. E a idade dos ônibus já vinha anunciada desde o processo licitatório. E a idade dos ônibus não se relaciona somente ao conforto do passageiro, mas especialmente em relação à sua segurança. E aí a empresa fez frente em determinado momento a isso, ingressou judicialmente, obteve uma liminar que dizia o seguinte, olha, município, se a questão da sua avaliação em relação à frota for somente o ano do veículo, somente a idade do ônibus, você não deve retirar esse ônibus. Ele tem que manter prestando serviço, a não ser que ele tenha outras condições que se identifique a baixa segurança. E o município recorreu, reverteu a situação para que fosse cumprida a obrigação de manter a idade dos ônibus que está posta em contrato. Então, assim, gira em torno dessa questão da tarifa outros itens. Então, quando a gente vai falar de subsídio, a gente precisa de uma avaliação econômica do contrato também sobre isso. E confirmar aqueles apontamentos financeiros que estão sendo colocados pela empresa. Eu confirmo a partir da regularidade do contrato. Eu tenho número de ônibus, eu tenho número de linhas, eu tenho idade dos ônibus, tudo isso está desenhado dentro do valor de tarifa. Então, se eu não tenho esses serviços sendo entregues da forma como contratado, eu preciso ter uma avaliação mais cautelosa sobre reajuste tarifário, porque senão eu não entrego à população aquilo que foi contratado, aquilo que ela tem direito, e de outro lado majoro a tarifa dela, a ponto de se pedir R$6 ou R$7 o valor da passagem. Então, me responde uma coisa, procurador. Esse contrato, então, no início dele, ele já iniciou errado ou ele iniciou cumprindo com o que estava estabelecido no contrato? Eu não estava na administração no início do contrato, mas, assim, por informações, e aí volto a colocar aqui a necessidade que isso seja checado com a Secretaria de Postura e Trânsito, pelas informações que a Secretaria noticia, desde o início desse contrato, já há descumprimento de cláusulas, especialmente em relação a linhas que estavam estabelecidas, horários e quantitativo de veículos. Pois bem, não é uma informação oficial, então, o que o senhor...
Não é uma informação oficial, peço que isso seja avaliado junto à secretaria, mas estou colocando aqui aquilo que ouço sobre o assunto. Por que eu te fiz essa pergunta? Se a empresa, de fato, ela iniciou não cumprindo, não era nem para ter começado, né? Ele já era para ter, se começou, porque reincide o contrato. Lógico que não é tão simples assim reincidir um contrato dessa plenitude. Mas também o município ele nunca cumpriu desde o início. Volto a falar, o artigo 29, parágrafo único, da Lei 002/2006, fala da questão que tem que fazer um estudo técnico de forma semestral. E esse estudo nunca foi feito porque não existe essa pessoa lá. Então, assim, se for falar de não cumprimento, o município também nunca cumpriu. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Tenho a dizer que o senhor pode ter razão na sua fala. Como eu disse aqui, e volto a dizer, o fato de se identificar inadimplência contratual não necessariamente impõe a rescisão do contrato, né? Há mecanismos de se fazer os ajustes necessários, né? E aí sempre nós temos que fazer uma avaliação final com um contrato em vigência, se o interesse público recomenda a sua rescisão ou o seu ajuste quando é possível. Em relação especificamente a essa questão do estudo periódico, a informação que eu tenho é que o município realizou recentemente a contratação. Volto a dizer, essa informação não está oficializada nos documentos que eu tenho. Porque a Justiça pediu, não foi por iniciativa dele. Não. Então, isso prova que, de fato, não existia esse tipo de atuação do município, não, correto? O que eu tenho de informação é que até então não foi realizado esse estudo. Mas, volto a dizer, o argumento que tem sido nos passado pela Secretaria é de impossibilidade de realizar o estudo periódico, uma vez que o contrato não está em execução no seu formato estabelecido. É aquela situação, vereador, a empresa diz que não cumpre porque o município não realiza as suas obrigações. De outro lado, o município diz que não realiza as suas obrigações porque o contrato não está em vigência da forma posta. Agora, eu não vejo aonde a ausência do estudo tenha impedido o cumprimento inicial do contrato, né? Eu alegar que, com o estudo, eu consigo demonstrar que o contrato está desequilibrado ou precisa ser reorganizado, é uma situação. Agora, eu assumir um contrato previamente ciente das suas regras e dizer que não o cumpro porque precisa ser primeiro avaliado se aquele contrato é adequado ou não. Mas, pois é por isso que essa lei que fala sobre o transporte público, ela está anexada ao contrato. Então, assim, ela não está falando, vou começar a trabalhar e vou ver se vai dar certo. Não, ela fala confiando no que está no contrato. Então, se o artigo está lá, é para ser cumprido. E como Vossa Senhoria mesmo disse, o município nunca fez isso. No entanto, tem uma contratação, né, que a Justiça pediu para que pudesse fazer esse estudo. Então, assim, se a Justiça pediu, logo conclui-se que nunca houve isso aí desde o início do contrato. E sobre a recomendação, então, houve alguma recomendação da Procuradoria? Município? Porque o que eu vejo, procurador, com todo respeito, se de fato assim, um município tivesse cumprido com todas as partes dele, ele já teria arrumado uma forma de reincidir ou forma de fazer o acampamento da empresa, por mais complexo que seja. E eu não consigo entender essa matemática, porque a secretaria, ela vai lá, multa, atua, faz isso, aquilo, tá, mas e a rescisão? Por que não reincide, então? Eu entendi a complexidade e tal, mas o que eu vejo, por não haver isso, é porque o município também está errando com isso. Se eu tenho uma empresa que presta um serviço para mim e ela não está cumprindo com a parte dela, eu vou reincidir e não vou ter despesa administrativamente, a não ser que ela recorra e brigue pelos direitos dela. Você acha na razão. Mas o que eu vejo é que o município também ele está pecando em alguma coisa, senão já teria tomado essa decisão de reincidir o contrato. O senhor pode explanar? Posso, não.
Volto a dizer, o município realizou a contratação, segundo a informação que eu tenho, para fazer esse estudo periódico. Precisa também cumprir o contrato com as suas obrigações. O entendimento que se tem é que o contrato está sendo cumprido por parte do município e que os ajustes que precisem eventualmente ser feitos serão feitos como esse agora, não obstante tenha decorrido de ordem judicial, mas está sendo providenciado. A rescisão do contrato, eu volto a dizer, acredito que esteja sendo avaliada pela administração com muito cuidado e responsabilidade, especialmente pelo porte do contrato, pela sua repercussão para a sociedade, uma vez que a interrupção do serviço público de transporte coletivo, ainda que por pouco tempo, gerará um impacto social enorme na cidade, e também porque há outras duas frentes avaliando o contrato, que podem, inclusive, orientar a sua rescisão ou não. Uma já pelo Tribunal de Contas, em estado mais adiantado, e a outra no Poder Judiciário relacionada com o reequilíbrio. O município não tem se furtado, vereador, e isso é uma prática que eu tenho percebido nos últimos anos, a rescindir contratos quando esgotada a esfera administrativa de avaliação, se entende que o interesse público recomenda nesse sentido e que se pode fazer naquele momento. Às vezes se questiona muito, poxa, mas por que não põe fim nisso logo? Por que isso não termina logo? Por que está vendo que as coisas estão acontecendo, mas não age? Dentro da administração pública, nós temos um rito próprio, né? A burocracia legislativa, procedimentos e fases que precisam ser observados para que se tenha a legalidade daquilo que se está fazendo. E aí, nesse sentido, uma rescisão, pior, às vezes, de que você tardar uma rescisão para fazê-la de maneira adequada, é você fazê-la e ter o revertimento daquela situação. Não só porque fica confuso para a sociedade o que está acontecendo, mas porque a própria atuação do poder público cai em descrédito, porque você deixou de observar aquilo que você precisava fazer. Então, assim, o município tem atuado de maneira rigorosa na aplicação de penalidades. O município tem, não só em relação a esse contrato, mas nos demais, o município tem empreendido rescisões unilaterais quando identifica que foram esgotados todos os procedimentos administrativos cabíveis, e eu acredito que isso também esteja em processamento em relação ao contrato de concessão do transporte público pela secretaria competente. Alguns questionamentos pertinentes, porque, por exemplo, você viu a questão do rotativo, né? A morosidade que foi para o município tomar a atitude da rescisão do contrato. Desde quando iniciou-se o rotativo, eles nunca pagaram algum tipo de tributo, algum imposto para o município. Isso tem resposta da própria secretaria. 2021, nós estamos em 2024, passou-se 3 anos, as pessoas sendo prejudicadas, um serviço de péssima qualidade. Aí ontem, que eu vi até no Portal 27, se de fato, quero até confirmar com o senhor se foi de fato rescindido esse contrato, ou seja, ele nunca cumpriu com a parte dele. O município já poderia ter feito isso há muito tempo, demorou-se 3 anos para tomar essa decisão, mas não vou entrar no caso porque é outro tema. Então, por isso que eu te pergunto, por que nós estamos aí 8 anos, 8 anos, por mais que seja complexo, mas ainda a gente não vê uma atitude, a justiça que tem que intervir para poder falar ou pedir o que vai ser feito, e o município não se manifesta em relação a isso. A gente vê a inércia, a morosidade do prefeito, porque ele, o procurador, é a única pessoa que pode falar assim, vamos resolver, vamos fazer uma auditoria na empresa, vamos ver se de fato está tendo prejuízo ou se não está. Se não tiver, a gente vai mandar a empresa embora, vai dar um jeito e mostrar para a sociedade de fato quem está errado. Só que quando a gente vê, inclusive ele foi convocado, foi convidado para vir nessa reunião, mandou até uma justificativa que tinha outro compromisso, e que depois o presidente vai pedir até que ele responda por ofício,
mas a gente não vê a atitude do município em relação, não vê nenhuma atitude positiva. O que a gente só vê, desculpe falar, não da Vossa Excelência, mas só enroleixo. Só enroleixo, e a população precisando de um transporte de qualidade e não tem. Então, volto a perguntar novamente, o município ele já se posicionou para pelo menos fazer uma auditoria para ver se de fato existe esse desequilíbrio ou não? Vereador, não posso fazer essa afirmação porque se trata de uma matéria específica da secretaria própria, né, sobre a matéria, a CEPITRAN. Mas, assim, o que eu registro sobre isso é que, na verdade, está sendo feita uma perícia judicial. Então, assim, o município tem sido bem zeloso no acompanhamento dessa perícia, porque nós queremos o esclarecimento verdadeiro, real da situação. Disse aqui mais uma vez, não interessa também ao município ser vencedor de debate. Ao município só pode interessar a prestação do serviço público de maneira adequada. Então, assim, eu tenho feito os contrapontos aqui dentro da realidade administrativa, dentro daquilo que tem sido objeto de atuação do município, mas não no sentido de sair vencedor de qualquer debate com a empresa. Não é isso que pode nortear, que deva nortear a nossa atuação. A nossa atuação é em favor do serviço. Então, assim, se no processo judicial sair demonstrado que há um desequilíbrio e quais as razões desse desequilíbrio, vai precisar ser feito um ajuste contratual, né? E o município vai ter elementos reais para fazê-lo. Agora, hoje, isso não é identificado pelo município, isso não é identificado pela secretaria, especialmente porque não se tem um contrato cumprido na forma em que ele foi assumido. Vou passar, devolver a fala a Vossa Excelência. Quero agradecer ao vereador Max pela colaboração com essa CPI e franquear a palavra ao vereador Dr. Humberto, membro desta comissão, para que possa prosseguir com os questionamentos. Ao procurador, doutor Américo, eu queria que o senhor me informasse, hoje atual, quantos ônibus estão circulando na cidade, qual o lucro, a quantidade de dinheiro que entra para a empresa e o que sobra para o município em termos de dinheiro. Porque, haja visto, eu, por exemplo, eu tenho uma firma que presta serviço para outras prefeituras. E aí, se eu ficar um mês devendo, vocês não liberam as notas fiscais para que eu possa receber. Eu estou vendo aqui que essa empresa está desde 2018 e continua em funcionamento. Agora, queria que o senhor me explicasse. Vereador Humberto, sobre o número de ônibus que estão em circulação e o valor arrecadado, eu, enquanto procurador, não tenho como informar isso ao senhor. É uma informação que a secretaria pode trazer ao senhor por fazer o acompanhamento direto, né? O que eu tenho de informação para passar, que é base da nossa atuação judicial, é que nem todas as linhas contratadas estão em operação e nem todos os veículos previstos no contrato quantitativo de ônibus estão sendo observados pela empresa. Tá? Sobre quantitativo de ônibus, a informação que eu tenho para passar é relacionado aos nossos processos de cobrança das dívidas da empresa, né, as execuções fiscais que são movidas, em que em torno de 23 ônibus foram penhorados para a garantia de dívidas que o município tem cobrado, né, penhorados em ações movidas pelo próprio município. Digo em torno porque há alguns processos em que esses ônibus são penhorados em garantia, né, são penhorados ou são oferecidos pela empresa em garantia da cobrança dessas dívidas. Entretanto, a Procuradoria, em momento posterior, identifica que esse ônibus já tinha oferecido como garantia em outro processo,
né? E aí há rejeição. Então, quando eu falo em torno de 23 ônibus, eu digo sobre a informação que me foi passada pelos procuradores com atuação nesses processos. Em torno de 23 ônibus já penhorados pelo município para a garantia das dívidas. Tá, doutor Américo. Eu, por exemplo, se eu continuar devendo, se eu não pagar, a minha nota fiscal não sai. Como é que está sendo feita, em termos de nota fiscal, o dinheiro que a empresa tem que pagar para o município? Bom, em relação a essa concessão, o que acontece é o seguinte, o município não faz pagamentos, né, a Lorenzucci, ela é remunerada pela tarifa cobrada dos usuários, e o que o poder público faz em relação àquilo que é devido pela empresa, o município faz a cobrança administrativa, realiza a negativação da empresa nos órgãos de proteção ao crédito, assim como faz em relação à cobrança de qualquer contribuinte, e não uma vez obtendo êxito, ajuiza as execuções fiscais, né, tomando as providências de cobrança e não recebendo assim, as medidas que são possíveis judicialmente, como o bloqueio de valores ou a penhora de veículos. Inclusive, a ação principal do município, no sentido de garantia, é o bloqueio de valores. Tá? Em alguns momentos, esse bloqueio foi... o município teve êxito em bloquear valores da empresa, porém, houve pedido da empresa para que o juízo substituísse essa garantia de valores por ônibus, né, por conta de atrapalhar o funcionamento, especialmente o pagamento dos trabalhadores, o que foi deferido pela Justiça. Procurador, o TCU, embora não tenha poder para anular ou sustar contratos administrativos, tem competência conforme o artigo 71, 9º, para determinar a autoridade administrativa que promova a anulação do contrato. Se for o caso, nós temos um processo aqui, 07315 de 2023, recente agora, /3, do Tribunal de Contas, que notificou o prefeito para que, no prazo de 60 dias, fizesse um novo processo licitatório. E por que não fizeram? O tribunal já determinou tudo certinho e o contrato não foi encerrado ainda. Vereador Humberto, esse processo que o senhor faz a referência é aquele que nós falamos no início, uma representação, processo 4722 de 2016, que gerou o acórdão 00650-2023, dígito 5. De fato, nesse acórdão do Tribunal de Contas, e aí é importante fazer uma diferenciação, o tribunal não operou a rescisão do contrato nem a sua anulação. Tá? O tribunal manteve o contrato, porém determinou que fosse realizada uma nova licitação, no prazo de 60 dias. Acontece que esse acórdão do Tribunal de Contas foi objeto de recurso. E os recursos que foram apresentados, eles tinham um efeito suspensivo, né? Eles suspendiam a eficácia do acordo, da decisão, até que os recursos fossem julgados. Então, assim, provavelmente, em breve se terá um desfecho sobre esses recursos, e aí o município avaliará como realizar o cumprimento daquilo que lhe foi determinado. Indenizações, já conta a citação ao município de Guarapari pelo fato de que ele arcará com a indenização caso seja decretada a nulidade do contrato. Essa não foi proposta, pois a área técnica do tribunal entende que não caberá à concessionária nenhuma indenização. Assim, a concessionária não deverá ser ressarcido por nenhum investimento, tendo em vista que, encerrando-se o contrato, todos os bens, carro, ônibus, em garagem, oficina e outros, permanecerão vinculados ao patrimônio da empresa. Por que já que o município não tem que indenizar, às vezes fica com medo de encerrar o contrato, porque tem que indenizar. O contrato já reza que não precisa o município indenizar a empresa. Ainda continua, né, com esse processo em aberto ainda. Bom,
Em relação à manifestação quanto à indenização, eu não tenho condições de fazer uma avaliação definitiva sobre isso. O que o Poder Executivo tem feito é justamente por conta dessas avaliações externas, como o senhor colocou, seja do Tribunal de Contas ou do Poder Judiciário, que estão diretamente relacionadas com essa questão da rescisão e do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, tido cautela de aguardar o desfecho desses processos para que tome uma decisão adequada. O senhor colocou dos investimentos que foram feitos pela empresa, e de numa eventual rescisão, os ônibus permaneceriam com elas, mas um processo de rescisão de uma concessão, ela tem diversas variáveis, especialmente quanto à manutenção ou não desses equipamentos, com quem ficariam, e outra coisa, há uma projeção de investimento no tempo, é uma concessão de 15 anos com previsão de prorrogação. Então, nós estamos falando de um contrato de 8 anos, atualmente, mas com projeção de 30. Então, na rescisão de um tipo de contrato desse, e é isso que o município tem procurado fazer, é preciso se ter segurança e ter certeza da repercussão que vai ter, porque, de repente, o valor indenizatório que vai se realizar por uma ação precipitada do município, vai onerar sobremaneira os cofres municipais, trazendo prejuízo, consequentemente, para a sociedade. Você podia me informar se a frota é coberta por seguro e qual a operadora, qual a modalidade de seguro total, ou se conta terceiro na época que foi feita essa... Então, eu não tenho condições de informar, essa questão é bem específica da Secretaria de Postura e Trânsito, mas acredito que sim, que tenha sido exigência a vigência de seguro. Então, tá, mano, é só isso. Muito obrigado. Queremos agradecer ao vereador Humberto por colaborar com essa CPI nos seus questionamentos. Vereador Max, mais alguma? Só mais um questionamento, Tomério. No início do contrato também, nos 3 primeiros anos, tinha que fazer um estudo técnico para ver, de fato, a necessidade da frota. O senhor sabe dizer se esse estudo foi feito pela Secretaria, que é um dos itens também do contrato? Não sei dizer, vereador. Ok. Queremos agradecer também ao vereador Marcos Júnior. Só registrar que esse contrato tem um prazo de 15 anos, inicialmente. Estamos no seu 8º ano, chegando agora dia 24 de agosto. Possivelmente mais 7 anos de contrato e uma possível renovação por mais 15 anos. Será que nós vamos conseguir algum resultado positivo para a população, que seja a melhoria dos serviços ou a quebra do contrato antes dos 7 anos? Ou se ele vai terminar, porque imagino eu que por tantas irregularidades cometidas pela empresa, a renovação automática ela ficou descaracterizada aqui. Nós entendemos que ela não será possível em função de tantas irregularidades que são cometidas durante esses 8 anos, e principalmente no seu processo licitatório. Então, entendo, senhor, assim, essa renovação, ela se dará automática daqui a 7 anos, ou ela depende de cumprimento do contrato? Vereador Isaac, o meu entendimento é que essa renovação ela não pode se dar de maneira automática. Você tem um prazo inicial estabelecido, uma possibilidade de prorrogação, desde que aquele contrato esteja atendendo ao interesse público que ele se destinou. Então, assim, acredito, até pelo curso das coisas, que antes mesmo do término desse período inicial, se tenha um melhor encaminhamento, seja pela rescisão ou seja pelo aperfeiçoamento. E que a renovação certamente dependerá da adequação desse contrato. É óbvio que num contrato de serviço público desse porte, você tem sempre questionamentos se o serviço está sendo prestado a contento, não há
uma uniformidade de entendimento de que aquele serviço é o melhor possível. Mas o poder público tem condições de fazer uma avaliação se ele está sendo cumprido a contento ou não, e se é mais interessante prorrogar ele por um período que não é pequeno, são 15 anos, né, mais 15 anos, ou encerrá-lo em favor da sociedade. Assim como se programar, se for o caso, para que, ainda que não se rescinda por outra forma, se identificar que o melhor caminho é uma nova licitação, se realize ela em tempo oportuno, antes mesmo do final desse prazo. Na verdade, nós damos por satisfeito pela fala do procurador-geral do município, doutor Américo Soares Mignoni. Queremos agradecer pelos seus esclarecimentos, franquear a palavra ao senhor, caso queira fazer conclusões finais, considerações finais a respeito desse depoimento. Bom, eu quero encerrar somente agradecendo a forma gentil e respeitosa com que sempre sou recebido nessa casa, cumprimentar a Câmara Municipal pelo trabalho que realiza. Nós estamos conversando aqui sobre um serviço público essencial, de grande repercussão na cidade. É importantíssimo o acompanhamento fiscalizatório do Poder Legislativo, assim como também do Poder Executivo. O assunto não é novidade, nós já estivemos aqui por algumas vezes debatendo o tema. Volto a dizer, o nosso intuito é colaborativo, no sentido de que o serviço seja prestado à população de maneira adequada. Não se busca aqui prejudicar nem beneficiar a empresa, esse não é o papel do poder público. O papel do poder público, seja executivo ou legislativo, é zelar para que aquilo que foi assumido, o contrato que foi estabelecido, seja cumprido em favor da população. Cumprimento a Câmara, então, de forma definitiva, na pessoa do vereador Isaac Queiroz, presidente dessa comissão, vereador Max Júnior, vereador Humberto, doutor Humberto. Cumprimento mais uma vez meu colega de advocacia, doutor Gustavo, e todos aqueles que, de alguma maneira, nos acompanharam nessa manhã. Meu muito obrigado. Nesse momento, então, nós agradecemos mais uma vez ao Procurador-Geral do Município, doutor Américo Soares, pela gentileza, Mignoni, né? Mignoni? Pode falar esse Mignoni. Italiano, esse italiano aí enrola a língua. Não, o Mignoni está tudo certo. Não é italiano. É italiano. Então, nós agradecemos mais uma vez e... Só deixar para o próximo. Deixar para o próximo? Não, só para deixar deliberado, já na ata aí, para que a Secretaria possa nos passar também um relatório... Só vamos dispensar, então, tá, pode deixar, que aí é outro tema, a gente continua na sequência. Nós agradecemos, então, ao procurador, e já franqueio a palavra para o vereador, enquanto você pode ir falando quando a gente está dispensando, despedindo, né, do procurador. Tá, ok. Eu gostaria também de deixar, presidente, registrado, para que pudéssemos... Obrigado, Tomério. Valeu. Para que pudéssemos deixar oficializado, né, e deliberado que a Secretaria de Postura e Trânsito possa nos enviar todas as atas realizadas pelo Conselho Municipal de Trânsito, o Comutur, se eu não me engano, e que pudesse também passar os valores das tarifas que ficaram acordadas nessas reuniões. Doutor Humberto, está de acordo com essa proposição do vereador Max Júnior? De acordo, sim. O vereador Isaac Queiroz também, então fica aprovado e registrado em ata essa solicitação à Secretaria de Transporte e Trânsito. Nesse momento, nós teríamos uma oitiva, um depoimento do excelentíssimo senhor prefeito, e por meio do ofício GAB número 078/2024, excelentíssimo, de 28 de maio de 2024, protocolado ontem, né, 28. Excelentíssimo senhor Isaac Queiroz, vereador do município de Guarapari, presidente da CPI do Transporte Público, referência ao ofício CPI Transporte Público número 007/2024,
Resposta ao ofício. Impossibilidade de comparecimento à reunião. Excelentíssimo senhor vereador, em atenção ao convite consignado no ofício CPI Transporte Público número 007/2024, registro minha impossibilidade de comparecimento à reunião desta comissão designada para o dia 29/5 às 11 horas, tendo em vista a necessidade de participação em outros compromissos igualmente de interesse do município de Guarapari. Não obstante, registro que os secretários municipais e toda a estrutura desse Poder Executivo estão à disposição da Câmara de Vereadores para as colaborações pertinentes no âmbito de suas respectivas atribuições. Por fim, aproveitamos a oportunidade para cumprimentá-lo cordialmente. Edson Figueiredo Magalhães, prefeito municipal de Guarapari. Como já era esperado, né, nós imaginávamos que o prefeito não fosse comparecer, até porque tem sido uma prática comum, né, uma prática comum do prefeito nesse sentido de não comparecer a esta casa. Então, nós queremos aqui designar aos senhores vereadores uma proposta de encaminhar ao prefeito os questionamentos que seriam feitos nesta tarde e redesignar uma convocação futura. Então, nós estamos a preparar algumas perguntas que serão encaminhadas para ele, que o mesmo possa responder. Talvez ele não possa estar presente, mas responder os ofícios ele irá responder. E, futuramente, não havendo um agendamento, podemos ingressar na Justiça para uma possível, né, solicitação e comparecimento do mesmo nesta casa. Então, vamos analisar isso juntamente com a Procuradoria desta casa. A princípio, o que fica solicitado e proposto nesta manhã é que estaremos elaborando as perguntas e gostaria de pedir ao vereador Max manifestar nesse sentido, se está de acordo, e o vereador Humberto da mesma forma. Presidente, estou de acordo. Se pudesse até já fazer uma condução coercitiva, teria também um apoio, mas como ainda não pode ser feito, vou seguir Vossa Excelência. Vereador Dr. Humberto. De acordo, sim. Então, como nós falamos, se fica aprovado, então, registrado o pedido, e fica deliberado também que estaremos fazendo uma nova convocação futuramente após a resposta aos questionamentos. Nós só queremos registrar que desde 2021, em 2021, no dia 1º de janeiro, foi a última vez que o prefeito compareceu a essa casa, não respeitando esta casa, não vindo aqui prestar esclarecimentos. Nós temos temas na cidade de Guarapari que são complicados, haja vista a questão do estacionamento rotativo, que perdurou por 3 anos e meio na nossa luta aqui da Câmara para que fosse cancelado, e ontem esse contrato foi rescindido. Mas quantas pessoas que sofreram com esse contrato, que pagaram multa, que estão passando por esse problema. Nós temos a questão do transporte público, que é alvo desta CPI, que já perdura por 8 anos, 8 anos de pessoas sem ônibus, sem rota, sem horários, não podendo cumprir com horários. Temos a questão de multas, pessoas que perderam sua habilitação, porque alguns profissionais perderam, inclusive, seus contratos de trabalho, porque sem habilitação o profissional ele não consegue trabalhar, construção do hospital e tantas outras coisas que ele não vem aqui para dar uma resposta à população. Então, diante disso, nós queremos agradecer aos vereadores pelo apoio, pela condução a essa CPI. Franqueio a palavra aos vereadores, caso queiram fazer considerações finais. Caso não queiram, estaremos declarando o encerramento dessa reunião. Nós, então, declaramos encerrada essa reunião, convocando os demais vereadores para a próxima reunião, dia 5/6, às 9 horas. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 10ª reunião ordinária dessa CPI. Muito obrigado a todos, a TV Guarapari, Zé Maria, Taquigrafia, comunicação desta casa, Igor, ao Portal 27, na pessoa do Wilcler, doutor Gustavo, não vou errar seu nome, não vou pronunciar, Ronce, vou acertar, doutora Vânia, nosso assessor, chefe de gabinete, doutor Humberto, e aos vereadores presentes. Muito obrigado e um bom dia a todos.